Quando pensamos em um jacaré, geralmente imaginamos pântanos ensolarados e rios quentes e úmidos de climas tropicais. A gente visualiza esses répteis imponentes descansando nas margens lamacentas, absorvendo o calor de que precisam para funcionar. Como animais de sangue frio, a temperatura corporal deles é determinada pelo ambiente ao redor. Isso se torna um grande problema quando o inverno chega e o ar fica cortante de tão frio. Para jacarés que vivem em regiões mais temperadas, como partes da Carolina do Norte ou Oklahoma nos Estados Unidos, a queda de temperatura representa uma ameaça direta à própria sobrevivência. Eles não conseguem simplesmente gerar calor corporal como os mamíferos fazem para se manter aquecidos. Essa dependência de fontes externas de calor significa que um frio prolongado pode ser fatal. A água onde vivem começa a esfriar, e o ar acima pode despencar para temperaturas perigosas. Isso força o jacaré a entrar em um estado chamado brumação, que é o equivalente reptiliano à hibernação. Nesse período, o metabolismo deles desacelera drasticamente. O batimento cardíaco cai para apenas alguns batimentos por minuto, e a necessidade de comida e oxigênio diminui bastante. É um estado de animação suspensa, um desligamento necessário para economizar energia preciosa até que o calor da primavera volte e desperte o animal do sono profundo. No entanto, só a brumação nem sempre é suficiente para garantir a sobrevivência, especialmente quando o ambiente aquático começa a congelar. Diferente dos mamíferos, que podem procurar um abrigo quente no subsolo, as opções do jacaré são mais limitadas. Eles precisam permanecer na água, que, embora geralmente seja mais quente que o ar gelado, traz um novo e perigoso desafio. Se a superfície do lago ou pântano congela completamente, eles podem ficar presos sob o gelo. Isso cortaria o acesso ao ar acima, um recurso vital que eles ainda precisam, mesmo que em menor quantidade, para respirar e sobreviver durante os longos meses frios do inverno. Essa necessidade crítica de oxigênio, junto com as condições de congelamento, fez com que esses répteis antigos desenvolvessem uma das táticas de sobrevivência mais peculiares e fascinantes da natureza. É um comportamento tão estranho que chega a parecer surreal. Uma cena silenciosa e congelada que guarda o segredo da resistência deles. Eles encontraram uma forma de navegar pelo perigoso limite entre o ar gelado e a água fria. Um método que permite suportar condições que, de outra forma, seriam fatais. Essa adaptação engenhosa mostra a incrível resiliência e criatividade do mundo natural, um verdadeiro testemunho da força da vida em persistir contra todas as adversidades. À medida que a temperatura despenca e uma fina camada de gelo começa a se formar na superfície da água, os jacarés colocam em prática seu incrível plano de sobrevivência. Eles não se escondem no fundo do lago. Ao contrário, sobem e se posicionam verticalmente na coluna d'água. Com uma precisão e instinto impressionantes, empurram o focinho até a superfície, deixando apenas as narinas expostas ao ar livre. Depois, à medida que a água ao redor se cristaliza e vira gelo sólido, eles permanecem absolutamente imóveis. Permitem-se ser congelados ali mesmo, presos à camada de gelo, com apenas a ponta do focinho servindo como uma linha de vida. Essa cena bizarra rendeu aos jacarés apelidos como picolés de jacaré ou gatorcicles. Para quem não conhece, pode até parecer que o animal teve um fim trágico, congelado no próprio habitat. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Isso não é sinal de morte, mas sim um ato cuidadosamente orquestrado de sobrevivência. O jacaré está em profunda brumação, com o corpo suspenso na água fria sob o gelo, enquanto o focinho funciona como um snorkel natural. Essa conexão com a atmosfera é o ponto mais importante da estratégia deles, garantindo que possam continuar respirando durante o congelamento do inverno. O comportamento é intencional e exige um senso de tempo incrível. Os jacarés precisam antecipar o momento em que o gelo vai se formar. Se agirem cedo demais, desperdiçam energia.
Se deixarem para depois, correm o risco de o gelo ficar grosso demais para atravessar, ficando presos embaixo. Eles parecem ter uma compreensão inata dos sinais ambientais, percebendo o momento exato de assumir essa postura congelada. Por dias, ou até semanas, podem permanecer assim, imóveis, em um torpor profundo, esperando pacientemente pelo degelo que vai libertá-los da prisão de gelo. Essa estratégia é um exemplo profundo de como os animais se adaptam a ambientes extremos de formas que a gente mal consegue imaginar. É uma solução silenciosa, paciente e extremamente eficaz para um problema mortal. A imagem do focinho do jacaré surgindo de um pântano congelado é um símbolo poderoso de resistência. Mostra que sobreviver nem sempre é lutar contra os elementos com força, mas, às vezes, encontrar maneiras engenhosas e sutis de conviver com eles. O jacaré não luta contra o gelo. Ele incorpora o gelo ao próprio método de sobrevivência, transformando o que poderia ser um túmulo numa espécie de abrigo temporário e vital. Os processos fisiológicos que permitem ao jacaré sobreviver nesse estado congelado são tão impressionantes quanto o próprio comportamento. Ao entrar em brumação, o metabolismo do jacaré desacelera quase até parar. Essa redução drástica das funções corporais é fundamental, porque faz com que a necessidade de oxigênio fique baixíssima. Eles só precisam respirar algumas vezes por hora, e a pequena abertura criada pelo focinho já é mais do que suficiente para atender essa demanda mínima. Essa economia extrema de energia permite que sobrevivam por meses sem comer, usando as reservas de gordura acumuladas durante as estações mais quentes do ano. Além disso, a água sob o gelo oferece um ambiente termicamente estável. Enquanto a temperatura do ar pode variar bastante, caindo para níveis perigosos, a água logo abaixo da camada de gelo geralmente fica pouco acima de 0 grau, em torno de 4 graus Celsius. Mantendo a maior parte do corpo submersa nessa água relativamente mais quente, o jacaré se protege do frio mais intenso e letal. Só o focinho fica exposto ao ar gelado. Esse equilíbrio incrível permite ao réptil respirar enquanto usa a água como um cobertor isolante, protegendo o corpo de congelar completamente. Esse comportamento não é uma reação de pânico, mas um instinto refinado ao longo de milhões de anos de evolução. Esses répteis habitam o planeta desde a época dos dinossauros e tiveram tempo de sobra para aperfeiçoar métodos de sobrevivência diante das mudanças climáticas. Receptores especializados no focinho provavelmente detectam mudanças de pressão e temperatura, alertando o animal sobre a aproximação do congelamento. Esse despertador interno dá o sinal para que eles se posicionem antes que seja tarde demais. É uma resposta genética profundamente enraizada a um desafio ambiental recorrente, passada por incontáveis gerações de sobreviventes. Quando o sol da primavera finalmente retorna e o calor começa a derreter o gelo, os jacarés são lentamente libertados do congelamento. Com o aquecimento da água, o metabolismo acelera aos poucos, e eles voltam a se movimentar. Saem da brumação, famintos e prontos para retomar a vida no pântano agora mais acolhedor. A estratégia do picolé é, portanto, um sistema completo de sobrevivência. Ela resolve de uma vez só os desafios de respiração, regulação de temperatura e economia de energia, oferecendo uma solução abrangente para o problema de viver em um habitat congelado.